Em graça e paz, amados de Jesus, dando sequência a uma série de palavras que estamos ministrando. Essa é a segunda palavra. Se você não assistiu a primeira, assista para que você não fique perdido no assunto. Nós estamos falando sobre andar por vista, baseado em 2 Coríntios 5, onde Paulo fala que não devemos andar por vista e sim por fé. Então, como eu disse que iria falar de uma série de livros, agora irei falar sobre Lázaro. Amém? O Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer: Jesus, Senhor, aquele quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: Esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e Maria e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de Lázaro, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Amém, irmãos? Então, o que vemos aqui é uma história de um homem que era amado por Jesus e que ele estava cometido de uma enfermidade. Então, mandaram dizer para ele que ele estava doente, a quem ele amava, e Jesus ainda ficou 2 dias, como relata o texto. E ele disse, que isso não era para que fosse para a morte, era para glorificar o Senhor. Então vamos continuar a ler o texto. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês que estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrer com ele? Até aqui. Irmãos, então você começa a perceber nesse texto que os discípulos de Jesus, eles não tinham entendimento daquilo que Jesus estava dizendo. E eles começaram a ficar preocupados com a realidade. Primeiro, eles começaram a ficar com medo de serem apedrejados novamente. Por quê? Quando Jesus estava na Judéia, se você ler o Evangelho de João no capítulo 10, os judeus tentaram apedrejá-lo. Por que os judeus tentaram apedrejá-lo? Porque não entendiam o propósito. Não entendiam qual era o propósito de Jesus na terra, que Jesus era Deus. Então você vai perceber no decorrer dessas palavras que, primeiro, as nossas atitudes, baseadas nas nossas emoções, nos fazem andar por vista. A religião, ela nos faz também andar por vista. Você percebe que Jesus estava querendo salvar a humanidade, curando os enfermos, libertando as pessoas, e os religiosos da época queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo. Então você entende a gravidade de se andar por vista? Os religiosos estavam perdendo a oportunidade de serem abençoados por Deus na terra, Jesus era Deus na terra. Eles não entenderam isso por causa da religião. E por causa das situações que os discípulos passaram por andarem por vista, o que aconteceu? Eles não queriam ir
até Judeia com medo de serem apedrejados. E chega uma situação que Jesus fala para eles o ocorrido, que verdadeiramente Lázaro não dorme, mas está morto e que ele irá acordá-lo. Então, no verso 16, Tomé diz assim: disse aos seus discípulos, então disse Tomé, chamado Dízimo, aos seus discípulos: vamos também para morrer com ele? Então, perceba que Tomé estava com medo de ir com Jesus para ver Jesus operar um milagre e perder essa oportunidade. Preste atenção, o medo. O medo é algo que nos impede de alcançar o favor de Deus. Se você ler Gênesis, no capítulo 3, quando Eva e Adão comeu do fruto que não deveriam de comer, quando Deus chegou até o lugar onde eles estavam, na variação do dia, como era de costume, Deus chamou e eles estavam escondidos. E quando Deus pergunta para ele: Adão, o que você faz aí? Ele diz o quê? Olha, eu estava nu e tive medo. Então o medo nos leva a nos escondermos de Deus. Um outro exemplo, a parábola dos talentos. Você percebe que por causa do medo, uma pessoa que recebeu o seu talento, enterrou o seu talento e por isso lhe foi tirado o que ele tinha dado e ele foi condenado. Então você percebe que o medo é algo que nos leva a perder aquilo que Deus tem para nós. Olha os discípulos de Jesus, eles estavam com medo, era um sentimento. Então quando a gente anda por vista, a gente anda meio que por sentimentos. Mas a palavra diz no Evangelho de João, em 1 João, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então se você passa por situações de medo, o medo tem impedido você de avançar, de crer nas promessas de Deus, tomar posse, de usar o seu talento. Então entenda, o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o verdadeiro amor é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos voltar aqui para a palavra. Então, quando Jesus chegou, verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá, e viverá eternamente. Você crê nisso? Ele respondeu: sim, Senhor, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa, saíram os judeus que estavam a confortando em casa, seguiram-na supondo que ele ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou seus pés e disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderiam ter impedido que este homem morresse? Você percebe que os judeus que estavam lá, eles, como estavam cegos, não conseguiam entender o propósito de Deus. Olha o que eles dizem: olha, ele não poderia ter evitado, já que ele ressuscita pessoas, que ele faz cego enxergar, já que ele amava Lázaro, por que que ele não impediu isso? Entendam, quando a pessoa ela não tem revelação daquilo que Deus tem para ela, ela passa por situações. Isso aqui era uma situação terrível, elas tinham acabado de perder o irmão, mas havia um propósito. Às vezes nós passamos por situações complicadas e não entendemos e nos desesperamos, mas existe um propósito por trás de todas as coisas. E a palavra diz que nenhuma folha cai do chão a não ser que Deus permita. Então havia ali uma permissão de Deus, e nós sabemos que era para glorificar a Cristo.
Então, se você está passando por uma situação, não ande por vista, ore ao Senhor, busque, talvez isso seja para glorificar a Deus, e você tem uma oportunidade de glorificar a Deus através de uma tribulação, de uma situação complexa. Então, não faça como os judeus, não questione, não fique questionando por quê. Gaste seu tempo orando e procurando a Deus, por que estou passando por isso? Porque pode ser que seja para glorificar a Deus. Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós, se por minha causa forem perseguidos. Então somos bem-aventurados quando passamos por situações por causa de Deus, por causa do Filho de Deus. Amém? Então o que aconteceu? Verso 31, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, mas já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas ele disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam e que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Você percebe que Marta, ela está andando pelos sentimentos dela. Jesus fala, olha, se você crê em mim, ainda que morra, viverá. E então, quando Jesus chega no túmulo, ele fala para ela, cadê o túmulo? Tira lá a pedra. Ela fala, olha, já está fedendo, já tem 4 dias. Por que Jesus esperou 4 dias para operar esse milagre? Por que quando falaram para Jesus que o amigo dele, a quem ele amava, estava doente, ele não foi? Porque havia um princípio judaico que dentro de 3 dias os judeus acreditavam que o corpo, a alma e o espírito ainda estavam tentando voltar à vida. Mas depois de 3 dias não haveria possibilidade, aquela pessoa já estava morta. Então Jesus quis mostrar para os judeus que ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte, né? A irmã de Lázaro não entendia, mas você percebe que Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Não importa o que você está vendo, importa é o que a palavra de Deus diz, é o que Deus está dizendo. E se Jesus disse que ele não estava morto, ele não estava morto e pronto, não tem conversa. E aí eles diziam, não, mas está fedendo, já tem 4 dias. Nós vemos aqui na palavra que Jesus disse o quê? Lázaro, vem para fora. Jesus não disse, Lázaro, ressuscita. Não havia necessidade, porque Jesus já havia dito que Lázaro não estava morto. Então Jesus disse, Lázaro, levanta e vem. É como se você estivesse chamando uma pessoa que estava dormindo para acordar. Então você percebe que a palavra de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas. Todo mundo pensava que Lázaro estava morto. Mas Jesus não, Jesus já havia dito aos seus discípulos, a todos, ele está dormindo, é para glorificar o Filho de Deus. Amém? Entendam, você precisa de uma palavra de Deus. Você não precisa de uma realidade que você está vendo, porque aquilo nem sempre é o que é. Você percebe que os religiosos, os judeus, eles não conseguiram enxergar o que Deus estava fazendo, como Deus estava operando na terra. Por quê? Porque eram religiosos. As irmãs de Lázaro não conseguiram ver o operar de Deus, não conseguiram acreditar naquilo que Jesus estava querendo dizer a elas, não conseguiram visualizar. Por quê? Porque estavam andando por sentimento. E os discípulos de Jesus não queriam ir até lá, porque eles estavam andando com medo. Então são coisas que nos atrapalham, que devemos abandonar, devemos orar a Deus para que Ele nos livre deste mal. Amém? Como os religiosos se portaram diante desse milagre? Vou ler. Verso 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram a reunião no sinédrio
O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem, realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão, tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Vocês percebem? A reunião que os judeus tiveram, eles queriam matar Lázaro, porque eles entendiam na cabeça deles, porque eles andavam pela religião, eles não aceitavam a nova aliança que Jesus estava propondo para eles. Eles queriam matar a Lázaro, porque eles entendiam que se eles matassem a Lázaro, eles não passariam pela situação constrangedora de ser tomado pelos romanos e de perder a nação. Você entende o que a religião pode fazer em determinada situação? Isso aqui é realidade. Quantas pessoas têm morrido por causa da religião? Quantas pessoas a religião tem matado? Então eu digo a você, busque a Deus, creia em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é que salva nossas almas. Ele é que morreu pelos nossos pecados. Os judeus religiosos não entenderam o porquê, que Jesus tinha tanto poder. Como pode alguém que ressuscita mortos, que cura enfermos, que liberta, que dá vista aos cegos, como pode os judeus, os religiosos daquela época não perceberem a grandeza de Jesus, que Jesus era Deus manifesto na terra? Não é diferente nos dias de hoje. O que a religião faz? Ela faz isso com a cabeça das pessoas. As pessoas começam a questionar Jesus, falam de Jesus, mas Jesus não é aquele Jesus da Bíblia. É um Jesus que é um profeta, é um Jesus que é uma pessoa iluminada, é um Jesus que passou pela terra, é um Jesus que trouxe alguns ensinamentos. Mas, irmãos, Jesus da Bíblia é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, é aquele que é Deus. Então entenda, se você anda por sentimentos, se você anda por vista, se você anda por religião, talvez você não consiga ver Jesus. Talvez você não consiga ver Deus operando na sua vida como Ele quer operar. Então busque a Ele. Creia que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não enterre seu talento. Não se esconda de Deus por causa do seu pecado, das suas atitudes. Entenda, Deus sabe o que você faz. Deus sabe quando nós vamos pecar. Deus sabe quando nós vamos errar. Deus sabe quando nós vamos negá-lo. Mas Ele nos ama e Ele nos ensina e Ele nos ampara para que tenhamos uma vida plena. Mas Ele está dizendo nessa palavra, está nos ensinando, como exemplo na morte de Lázaro. Creia, não duvide, acredite que Deus pode fazer e fará. Olha só, não seja como os discípulos, que por causa do medo não queriam ver o operar de Deus. Eles não iriam ver. Já pensou se Jesus não fosse? Se Jesus falasse, não, realmente, nós vamos ser apedrejados, é melhor a gente não ir, deixa Lázaro morrer. Quer dizer, Lázaro tinha morrido e Deus não teria sido glorificado e o milagre não teria acontecido por causa do medo, por causa da situação de você não ter coragem de avançar, de ir. É o ir, vá até Deus, vá até Jesus e deixe Deus te usar. Talvez Deus disse a você, vá lá naquela pessoa, libera uma palavra para ela, ore por ela, clame por ela, fale do amor de Deus por ela. E às vezes você não vai, nós não vamos por causa do medo. Do medo de ser envergonhado, do medo de ser ridicularizado, do medo de ser chamado de ultrapassado, de antigo. Então eu digo a você, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou como Tomé, que disse, nós que já liberou uma palavra, então nós vamos morrer. Ora, ele estava com medo de morrer porque ele estava lá no passado, lá naquilo que tinha acontecido na Judéia, quando os judeus queriam apedrejar Jesus por causa das palavras que Jesus estava dizendo, por causa dos ensinamentos de Jesus, porque os religiosos eles não suportam serem confrontados com a verdade. Então,
Essa palavra, ela traz esse entendimento para nós. Nós não devemos andar baseados em princípios religiosos. Nós não devemos andar pelo medo, porque o medo enterra nosso talento. Nós não devemos ter medo de nos escondermos de Deus. Nós devemos nos revelar a Deus, porque Deus é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro, Ele é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Creia, não ande por vista, por sentimentos como Jacó andou, não ande por medo como os discípulos, não ande com medo como Tomé, não ande sem revelação, busque revelação. Se Deus deu uma palavra para você, não faça como as irmãs de Lázaro que não entenderam aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus teve que afirmar: eu não disse a você, se crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Então, assim, não importa se passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, importa que se você crê, Jesus entrará e fará aquilo que Ele prometeu. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Quantos minutos? 22. Amém? Então eu creio que essa palavra, ela já foi o suficiente para que você entenda o propósito de Deus, para que você entenda como Deus quer que nós andemos com Ele. Nós andemos por fé e não por vista, não por sentimento, não por medo, né? Não nos escondemos de Deus, não enterrando o talento. E eu quero orar com você, eu quero declarar no nome de Jesus, essa palavra será rema na sua vida, essa palavra te direcionar. Eu quero repreender todo medo, toda acusação, toda insegurança que porventura estiver na sua vida, no nome de Jesus, irá cair. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar as vidas que estão vendo esse vídeo na tua presença, Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha repreender todo medo, toda insegurança, toda dúvida, toda falta de revelação e todo espírito de religiosidade, que o Senhor venha repreender em o nome de Jesus. Pai, abra o entendimento dessas pessoas, abra o nosso entendimento, que nós possamos andar conforme a Tua palavra, conforme aquilo que o Senhor tem ensinado, conforme o Teu propósito, o Teu querer, nós possamos entender que nós devemos andar diante de Deus Pai, diante de Deus Filho, diante de Deus Espírito, e que nós somos cartas abertas, nós somos chamados para glorificar o Filho. Então, Senhor, nos ensina. Espírito Santo, visita cada um neste momento, ensina-os a andar em retidão, a andar na Tua dependência, a andar crendo que o Senhor é fiel, que a Tua palavra é verdadeira, que o Senhor repreenda todo o engano de Satanás, todo espírito contrário, toda distorção da Tua palavra, toda mentira, todo engano, Senhor. Que o Senhor venha renovar mentes, ó Pai, porque a Tua palavra diz que a nossa mente deve ser renovada para que experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então eu te peço, meu Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor venha renovar mentes, que o Senhor venha renovar, ó Pai, a Tua aliança, Senhor, porque nós andamos agora na Tua graça, no Teu favor imerecido. Nós fazemos parte da nova aliança, aliança conquistada na cruz do Calvário. Então, Senhor, Deus glorioso e poderoso, Pai de todos nós, e que todo aquele que aceitou a Jesus como Teu Filho e Salvador possa experimentar desse amor, e que aquele que ainda não aceitou, que experimente entregar a sua vida a Jesus, para que seja curado, liberto e restaurado, para que receba a vida eterna, porque o Senhor diz na Tua palavra: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.